Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. E vocês ficaram aí com o debate quente, hein? O debate ferveu, mas são homens de Deus, pessoas comprometidas com o Evangelho. E como eu digo todos os dias, quero dizer-lhes, Reirene Tuquírio, hoje é dia de novidade aqui no programa Vida Teológica. Eu vou com vocês durante 55 minutinhos, ensinando a poderosa, santa, inefável, transformadora e também que às vezes incomoda, a palavra de Deus, Tabiblia, diga Tabiblia, a Bíblia, não é? Tabiblia, os livros. Como eu faço todos os dias, quero cumprimentar-lhes dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência, Comigo na técnica de som, não é? Atento, o Rafa, Deus abençoe sua vida. Também na assessoria geral, não é? Inclusive para assuntos de língua anglo-saxã, quando aparece, a Adriana. E no apoio geral, observância geral, Ione Borges fica ligado em tudo, glória a Deus, né? Seja louvado o nome do Senhor. Diga ex-doc Santeu. Peraí que tem que abrir o microfone. Ex-doc Santeu. Ex-doc Santeu. Doc Santeu, para a glória de Deus. Estamos aqui para a glória de Deus, transmitindo agora através da live, @Teológica Vida. Compartilha, meu irmão. Compartilha, minha irmã. Nós estamos transmitindo agora através da Teológica Vida. Olha que bacana, que bonito. Estamos transmitindo também através do Facebook. Compartilha aí o Facebook, através da Teológica Vida. Faça como o Júnior Luiz está dizendo, bom dia, paz do Senhor, não é? Muita gente aqui compartilhando. Comigo, meu amigo, homem de Deus, uma pessoa que é de uma educação e de um conhecimento bíblico invejável no bom sentido, não é? Um moço crente. Nós temos diferenças teológicas, temos algumas diferenças teológicas, mas o que é essencial nos une, que é a graça de Cristo. Reverendo Lucas Reirene Tuquírio, bem-vindo. Pastor Cruvinel, a paz do Senhor os ouvintes. Quando o senhor estava falando aí, eu falei, será que é de mim mesmo que ele está falando? Eu acho que é muita generosidade nas suas palavras, pastor Cruvinel. Eu agradeço muito de coração, porque eu já disse isso aqui, não sou de fazer isso, mas eu admiro muito o senhor, assim, do ponto de vista teológico. E quando eu falo que eu não sou muito de fazer isso, é de ficar rasgando seda, né? Mas realmente o pouco contato que eu tive aqui me levou a uma grande admiração pelo conhecimento teológico amplo, e também é o que os ouvintes acham, pastor Cruvinel, porque a turma está acompanhando aí e ama muito esse programa, que os faz crescer muito na graça, no conhecimento da igreja e com assuntos muito importantes hoje, pastor Cruvinel. Eu já separei umas 5 perguntas aqui que alcançam questões fundamentais da fé, hein? Então eu nem vou tratar isso aqui, porque aqui vai ser na lata, não? Olha, eu quero dizer a você, aliás, eu sempre digo que um teólogo de verdade, ele tem que ter uma mente prismática, tá? O que é a mente prismática? Ele tem que pensar e estudar sobre vários aspectos da relação teológica com as outras ciências. Sua teologia tem que ser relacional. Não é uma outra questão que é importante, não é? Nós não podemos ser antenas parabólicas, não é só receber e transmitir o teóricos. Vou falar sobre os teóricos. Não, você tem que produzir teologia, pensar acerca dela. E o que é mais interessante do que enfrentar a antítese? Se você enfrenta a antítese, por exemplo, o reverendo Lucas disse
Essa história. Ele disse ou não disse, Adriana? Ele disse no ar que iria refutar um artigo meu. E tô esperando, Lucas. Tá certo. E continuará, meu amigo. Vou continuar enrolando isso aí até onde a gente conseguir. Conosco também, o meu irmão, Doutor Wagner Pedro, ele é que é advogado, professor de teologia, é membro da Assembleia de Deus do Belém. É a primeira vez que participa, está debutando aqui no programa. Meu querido irmão, que estudou comigo no seminário, foi meu aluno, Reirene Tuquírio. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, pastor Lucas, todo mundo do estúdio, os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, nessa manhã aqui participando, ser sabatinado, né? E mostrar o que eu aprendi como talmidim do Senhor. Opa, o talmidim, gostou? Talmidim, é chique, né, galera? E a pronúncia é essa mesmo, pastor? No hebraico na minha praia, fala aí você. Eu não sei não. É porque agora, via de regra se pronuncia Talmud, né? Mas... Não, talmidim. Talmidim do Senhor. Discípulo. Discípulo. Tá. Então, na verdade, aqui eu tô sendo mais ignorante do que eu pensei que eu tava sendo. Aí? Porque no grego é matetés, né? Tois matetais mu, aos meus alunos, para que aprendam com alegria. E no hebraico é talmidim. Talmidim. Ego em mim, didáscalos. Ego em mim, roilaristos. Ton Adelfomu, mas eu sou menor dos meus irmãos. Eu sou mestre, mas o menor dos meus irmãos. Vamos lá, pessoal? Quer mandar uma pergunta aqui? 933397799. 933397799. Manda uma pergunta pra cá através do WhatsApp. Você viu, irmão Wagner, que ele já tá de olho em você, né? Então vamos lá. Não é debate, tá, irmãos? Primeira pergunta. Vamos conversar com o irmão Wagner. Mas a Betânia, tem alguém na Bíblia que sofreu depressão? Olha, esse conceito de depressão, ele é moderno, né? E isso eu vejo essa colocação como um anacronismo. Você pegar um conceito, um diagnóstico de hoje e você querer vestir nos personagens do período bíblico. Agora, não obstante a isso, nós observamos o caso do profeta Elias, o próprio salmista, que eles expressam uma tristeza profunda em alguns momentos. O salmista ele lamenta dizendo assim, por que se abate a minha alma? Então, na Bíblia, há pessoas que passaram por um vale muito profundo de tristeza. Mas diagnosticar como a depressão, que é algo que é considerado a doença do século moderno, né, seria um anacronismo, na minha humilde opinião. Na verdade, essas descrições com relação a enfermidades, não só enfermidades, até alguns conceitos teológicos como trindade, triunidade, lapsarianismo, elas são extra-bíblicas, não é? E até no ponto de vista da medicina. O comportamento existia, a enfermidade existia, e depois, através da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né, da observação laboratorial, tudo, ela passou a ser descrita. Eu concordo contigo com relação à questão de Elias. Por exemplo, quem é que disse a minha alma está angustiada até a morte? Quem disse isso? Eu não lembro qual que é o autor do salmo. Jesus disse isso. Getsemane, né? Getsemane. Então, em momentos do ser humano, nós passamos por diversas fases. A euforia também não é só a tristeza que é um sintoma depressivo. Há uma euforia, a mudança de humor também pode ser. Então nós temos várias situações. Lá no meu site tem um estudo chamado As Emoções Podem Interferir na Vida Espiritual. Se você entrar no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, devagar, slowly please, pastorrobertocruvinel.com.br, tem aí esse estudo. As emoções, por exemplo, ansiedade. Quais são os graus? Em que momento um ser humano pode entrar em depressão? Mas aí a pergunta, irmão, seria essa. A questão é, ser humano, a teologia da prosperidade, ela tem tentado fazer com que você creia que você é um Superman. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa capacidade estrutura Sim. e sabe que nós somos pó.
pó. Não é? E nós somos sujeitos a passar por várias fases, né, pastor? Justamente. Então, irmão, você não é menos crente. Se você estiver num momento depressivo, você não é menos crente. Não permita que nenhum instrumento do inimigo tente diminuir a sua fé. Gente sem responsabilidade. Quem dá resposta rápida na vida alheia não tem responsabilidade do que está dizendo, né? Exatamente, concordo plenamente e concordo que a pessoa tem que não se sentir envergonhada e buscar o tratamento médico. Se for necessário. Jesus liberta. Ele é poderoso para libertar, mas nós temos que ter equilíbrio. Toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria ou perniciosa. Quer dizer, escolher uma doutrina em detrimento de outra. Não é? Veja, Jesus levantou o paralítico? Levantou, não é? Não é isso? Paulo não foi usado para obras maravilhosas, está lá em Atos 19? Foi não. Mas ele chega para um dos seus discípulos e diz que ele tem que tomar um pouco de água com vinho por causa das suas enfermidades. Olha aí. Acho que vamos falar sobre isso hoje. É uma questão de equilíbrio. Mas vamos lá. O Anderson diz: sou unitarista, não creio na Trindade, estou pecando, perco a salvação? Essa pergunta é legal. E é fundamental, então, né, pastor? Vamos ver se a gente concorda com eu você. acho que quando surge uma pergunta nesse nível, né, nessa questão, o programa ganha um significado e uma importância imensurável, porque nós estamos tratando de coisa muito séria, né? Agora, quando ele usa o termo aqui Trindade, o pastor Cruvinel colocou muito bem agora há pouco, que isso não está ali na Bíblia, nós não podemos ser anacrônico. Existe o termo Trindade na Bíblia? Nós não sabemos que não. Bom, os dois usaram a palavra anacrônico, de anacronismo. Expliquem o que é anacronismo para o nosso ouvinte. É uma coisa de uma época, você querer adotar em uma outra época totalmente diferente. Agora usa o termo grego lá, a preposição aná é através. Passando através do tempo. Ok, mas veja, a diferença é que esses comportamentos existiam, eles só não eram descritos desta forma, né? Vamos lá. Então, eu dizia que você não encontra na Bíblia o termo Trindade. No entanto, esse termo é apenas aí uma utilização pedagógica para que você entenda uma coisa. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, há apenas um Deus. Shema. Exatamente, o famoso Shema que é repetido pelos judeus, né? Então há um único Deus. No entanto, o apóstolo Paulo, quando escreve sua epístola à igreja de Roma, ele diz no verso 5, olha, enaltecendo a herança dos judeus, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então a Bíblia diz que há um só Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. E se nós lemos o capítulo 5 do livro de Atos, nós vamos encontrar ali Pedro acusando Ananias de ter mentido ao Espírito Santo. E em seguida, no verso 4, ele diz que Ananias mentiu a Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então a Bíblia diz que há um só Deus, a Bíblia diz que Jesus é Deus e a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. E aí? Não está correto dizer, me permita, não está correto dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que dá conotação triteísta. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto à essência, um Deus. Uma só. Quanto a pessoas, a personalidade, nós temos uma pessoa, um único ser, na verdade, subsistente ou coexistente em três pessoas. Então, se ele é unitarista, distintas. Pergunta. Sou unitarista, não creio na Trindade, estou pecando, perco a salvação? Querido Anderson, isso é muito sério, porque você está apresentando o unitarismo, apresenta um Deus que não é distinto nas suas pessoas. Não é isso, pastor Cruvinel? Eu estou esperando você dizer, você vai responder. Não, porque a partir do momento que ele disse, porque há confusões, né? Não? Perde a salvação porque não é o mesmo Deus. Agora, Atos 17... Porque o ser de Deus está sendo tocado. Queridos, como o pastor Cruvinel disse aqui, nós podemos ter divergências em pontos da teologia, mas existem pontos que nós não podemos ter divergência, porque é o ensino claro da Escritura e é essencial. Nós estamos falando do ser de Deus. Então, se você tem uma concepção do ser de Deus que é diferente daquilo que a Escritura nos ensina, então você está comprometendo porque não é o mesmo Deus apresentado pela Escritura. Meu irmão. Vai, pastor. Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo de ignorância. Lá em Atos também fala que Apolo, apesar da sua eloquência, tinha problemas na sua doutrina e foi orientado. Exatamente isso que nós estamos te orientando, Anderson. Você aceitou Jesus, não sabia o que era unitarista, não sabia que era sabelanismo modal, não sabia que era patripassionismo, não sabia nada disso. Você aceitou Jesus. Pronto, você foi salvo, Atos 2:21. Porém,
os adeptos do unitarismo, não é? Esse povo ensina que quem crê na Trindade tem demônio, que é coisa do inimigo. Então tá errado. Tá errado. Então agora você não é mais ignorante. Posso fazer uma observação? Se você continuar, pode, mas só um minutinho. Se você continuar nesta defesa, você vai colocar em dúvida a sua salvação, a sua eleição, sim. Bom, eu sou trinitariano, né? E não dá para fazer uma apologia em curto período aqui. Mas já tive a oportunidade de fazer debate sobre o assunto e eles tentam fazer o seguinte, eles que eu digo, aqueles que defendem a ideia de unitarismo, que algumas coisas no texto sagrado são enxerto. Então, por exemplo, você pega Mateus 28:19, aí eles vão dizer que aquela expressão Pai, Filho e Espírito Santo ali não tem nos manuscritos. Mas isso não é totalmente verdadeiro, porque quando você vai fazer um estudo de manuscritologia, para ver os manuscritos, em alguns, de fato, não vai achar o verso 19, mas em outros vai haver. E eu entendo que os concílios que houve no período da história eclesiástica levou muito em conta a tradição oral e a tradição dos apóstolos. Então, por si só, já demonstra que existe uma trindade, não obstante a palavra trindade não apareça no texto. Não existe a necessidade de ela aparecer a palavra trindade no texto, porque ela está expressa de várias formas. Trindade é só uma dogmatização da doutrina existente. Exatamente. Qual é a protogênese da teologia? Qual é a protogênese da teologia? É a Bíblia. E o doquem, que é o infinitivo de doquel, aquilo que me parece, é o dogma. A Trindade é por exemplo, cremos em um Deus incriado subsistente em 3 pessoas. Tá certo esse dogma? Tá. Agora, we believe. Vai lá, Adriana. We believe. Nós cremos in God. Em Deus. In Jesus Christ. Em Jesus Cristo. And the Holy Ghost. E no Espírito Santo. Tá certo? Errado. Esta é a primeira regra de fé mormon. Não está dizendo que os 3 são um. Agora, não precisa nem a questão da manuscritologia, viu, Wagner? Vamos pegar aqui, Evangelion Kata Ioannis 14, Evangelho de João. Enviarei, vou rogar ao Pai, ele aponta a pessoa, para enviar outra palavra, alós. Aliás, observa a diferença entre heterós e alós em Gálatas 6 e 7. Alós é da mesma espécie. Porém, quando ele diz no versículo 6, ninguém vem ao Pai, 14, a não ser por mim, ele está falando de essência. E no versículo 26 ele está falando de personalidade. Então observa a diferença. Por isso que é importante aprender interpretação bíblica. Aliás, quer aprender um pouquinho mais de interpretação bíblica? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo aí na live esse DVD? Esse DVD meu tem 3 horas e meia. 3 horas e meia de 3 horas e meia de estudo bíblico sobre interpretação bíblica. Faz parte desse kitzinho, né? Com os 3 DVDs de escatologia e o livro A Vida da Igreja. Se você quiser adquirir esse meu kitzinho, anota aí meu WhatsApp. Assim, ó, vou mostrar. Pedi pra mostrar, mostrei, ó. 933365787, ó. São 3 DVDs de escatologia, o DVD de interpretação bíblica e meu livro A Vida da Igreja. Tem 3 horas e meia de estudo aqui sobre interpretação bíblica. 967665787. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão aqui. Vou repetir. Meu WhatsApp, 967665787, tá bom? Vamos lá. Parabéns pelo programa aí. O pessoal tá dizendo aqui no Instagram. Pessoal, vamos compartilhar. Paloma acabou de entrar. Quem mais aqui? Eu quero, pastor. Opa, maravilha. Só mandar uma mensagem, maravilha. Olha aqui, ó. Japonês Júnior, pais pastores, sobre Jesus falando falado na avenida no carnaval. Gostaria de saber como rebater melhor minha opinião com base bíblica. Eu não sei do que você está falando exatamente, que eu não vi o que foi falado na avenida, irmãos. Eu não sei, porque alguém falou de Jesus, se alguém falou de Jesus, maravilha. Agora fala sobre Jesus. Geralmente carnaval fala umas bobagens aí, né? Sobre Jesus Cristo, como foi o ano passado. Eu não sei exatamente. Mas mesma coisa aconteceu, mesmo sentido do ano passado. É um recadinho simples. Quer saber de Jesus? Vai ler a Escritura, que você vai aprender a cada dia mais sobre Cristo, e aprendendo sobre Cristo, vai crescendo na comunhão com o Pai. Mas se você estiver em Cristo e Cristo em você... Mas ele quer refutar, eu não sei o que eles falaram sobre Jesus. Essa que é a questão, né? Para te ajudar, você tem que descrever aqui o que falaram. Cláudio, pastor, teologia na lata top.
Legal! Quando eu respondi o Japones Júnior, né? É isso mesmo? Não, japonês. Tá japonês Júnior? Japonês. Pois é. Quando eu disse sobre ler a escritura, é porque às vezes as pessoas falam, mas Cristo tá falando de Cristo lá na avenida e tal. Independente de qualquer coisa, ou resumindo, a gente aprende de Cristo na escritura. O Carlos Eduardo Moscovis, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Pastor, me responde uma coisa, existe título de pastor nos dias atuais? E o dízimo também? Por favor, responda, fique com Deus. Carlos Eduardo. Vamos lá. Carlos Eduardo, ele é de Cariacica, no Espírito Santo. Carlos Eduardo, Hebreus, Efésios 4:11 fala da palavra poimen, pastor em grego. Lá em Hebreus 11:17, corrigida é traduzida como pastor, mas a palavra não é poimen. Ali tem conotação de guia. Pastor não é um título, pastor é um chamado, dom ministerial. Aliás, eu tenho uns 13 CDs só sobre o Espírito Santo, irmãos. Inclusive, pastor Cruvinel, fazendo uma propaganda do livro do senhor sobre a igreja, no livro do pastor Cruvinel, ele coloca um comentário em que na igreja de Coríntio não se fazia consagrações oficiais. Ou seja, ali era uma questão de funcional e não de hierarquia, que isso veio no catolicismo, com o Bispo Inácio. Depois você pode pesquisar. Tá no meu kitzinho. Quiser esse kit, é mandar uma mensagem para 967665787. Aliás, eu falo sobre isso, o que é ser corintidzomai. Ofensa brava, hein? Ofensa brava. Obrigado por ter lembrado do livro. Então, mas agora, a questão é, existem pessoas que se dizem pastores e não são chamados por Deus? São usurpação, comissão, foram fazer um seminário. Alguém fala, vou fazer um seminário para ser pastor. Não, você tem um chamado de Deus, você vocação. Vai se preparar, certo? E falando em se preparar, presta atenção no que eu vou fazer agora. Chegou a hora. Look me please now. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Quem responde agora? Vamos trabalhar, povo. O Cláudio pergunta, o Dr. Wagner. Aliás, você tem um livro, né? Você tem um livro, não tem? Tenho 5 livros. 5? Você não só chegou um na minha mão. Por quê, irmão? É porque os outros eram independentes, eu quis presentear o senhor com o que saiu pela editora Reflexão. Tá, mas por que os outros 4 não chegaram na minha mão? Vai chegar em breve. Já copiei o recado. Estão vendo aí, né? Manda quem pode, obedece que tem juízo. Fala os temas dos seus livros, fala agora. Novos rumos do cristianismo, a igreja precisa retornar às raízes saudáveis, abandono da fé, a igreja precisa de reforma e avivamento? Uma interrogação. Aí temos manifesto contra o sistema religioso, temos profetas, profecias e farsas, e temos o último, como despertar a igreja. Aí vem o subtítulo, aprendendo o que é a igreja. Tá. E saiu um e-book também, pastor Cruvinel, mas não é teológico, que é Mente Sana, que é Mente Sã, pilotando a mente na estrada da vida. Esse e-book tá pela Amazon. Você sabe o que é Mens Rea? Já falei mente... mente salva, né? Não, mente culpada. Mente culpada, né? Sim, e o habeas corpus é Cristo. Habeas corpus Você já me ouviu falar isso, não ouviu? Sim. E aliás, isso vem essa é a parte passiva, né? Estudado em direito anglo-saxão. Mas olha, tem uma pergunta para você. Peraí aqui, nosso Deus, já tá subindo aqui. Adriano Oliveira ligado no Facebook, Priscila, Joel. O Joel está dizendo que o Joel Mbala, dizendo que o WhatsApp do pastor Cruvinel é o 967-6659. Aqui da faculdade, 933-556677, isso mesmo. Adriana, manda uma saudação, pastor Clodoaldo Lustosa, Igreja Deus Vivo da Galileia. Mandei. Pessoal, compartilhe agora a live. Eu não estou falando muito da live. Logo nós teremos aqui um grupo de WhatsApp só para os alunos, viu? Guilherme, pode me dizer quantas pessoas foram atendidas? Será que dá para ver isso, Adriana, com o Guilherme? Ele me mandar? Olha, compartilha agora a live, compartilha a live no Facebook. Então estamos transmitindo por Teológica Vida e também já compartilhado na minha fanpage, Roberto Cruvinel. Por favor, compartilha também do Instagram, @Teológica Vida.
O Cláudio pergunta, Caim casou com quem? Era sua irmã? Bom, o que a Bíblia não diz expressamente, eu não posso afirmar com certeza, mas dentro de uma conjectura, até de forma lógica, eu responderia que sim. Porque o que nós temos que ter em mente é que, não obstante só citar Abel e Caim ali como o centro da história dos filhos de Adão e Eva, eles tiveram outros filhos. Está intrínseco isso na ordem crescer e multiplicai-vos. Então, havia já uma pequena, digamos assim, uma pequena comunidade ali, descendentes de Adão e Eva. Então, Caim, muito provável, casou com sua irmã. Mas isso, como eu digo, pelo um raciocínio lógico. Na verdade, Wagner, a revelação de Gênesis, não é? Ela tem uma construção diferente, interessante. Ela não é linear, não é cronológica, ela é temática. Então, nos primeiros capítulos, ela é tratada de forma temática. É óbvio que essa conclusão que você colocou, ela é bem lógica. E é importante entender o que é interpretação por inferência. Ó. Nesse DVD eu trato isso aqui, ó, interpretação por inferência, que é o meu DVD sobre interpretação bíblica. Se você até quiser, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, tá? No meu kitzinho, 967665787. E essa o que é interpretação por inferência? Não está explícito no texto, mas você depreende do texto, né? Vê o contexto, né? Isso. É bom mencionar também, professor, que existe a teologia liberal, da qual eu não faço parte. Graças a Deus. E ela vai expor uma ideia que o Gênesis é dividido por gênero literário. Então ali ele vai querer dizer que do capítulo 1 ao capítulo 11 seria um gênero mitológico, ou seja, seria um mito. Qual o nome dessa teologia? É a teologia liberal, que vem dos Mas alemães. tem um nome. Tem um nome. É gênero literário, né? É estudo do gênero literário. Não. Como é o nome da teologia? Que atribui toda a questão sobrenatural da Bíblia como um mito. Como é o nome dela? Vamos repetir aí? Você que está na minha sala de aula, repete. Teologia da desmitologização. Sim. Agora, é um trava-línguas. Teologia desmitologização. Não, já travou. Travou. Desmitologização ou desmistificação, que faz parte daquele escopo da teologia da crise, da morte de Deus, toda aquela perniciosidade que roubou a fé do povo alemão e fez com que o povo alemão, depois, no começo do século XX, colocasse sua fé num austríaco chamado Adolf Hitler, gerando a morte de 6 milhões de judeus e milhões de outros seres humanos. Fruto de um método equivocado de estudo da escritura, que é o método histórico crítico. Aliás, é importante entender, a alta crítica, né, fala Sim. sobre isso, é importante entender que tem coisas que começam bem e terminam ruim. Não é porque começou bem. Já começa errado, né, pastor Cravinel? Porque já aproxima da escritura desconsiderando o seu aspecto sobrenatural. Se você já aproxima do livro sobrenatural desconsiderando essa realidade sobrenatural, o resultado, você já se aproximou com o pressuposto errado. Pastor Pereira está aqui na Teológica Vida, aqui no Instagram, tá? Diz que está de olho, pessoal. Que bom. Graças a Deus. Mas compartilha o Instagram. Gente, olha, vamos ver se a gente chega a 100 pessoas assistindo agora. Vamos compartilhar no Facebook. Teológica Vida, tá com 69. Teológica Vida, olha aqui, ó. O Fernando tá dizendo que rolou um incesto na época. Aí, ó, os nossos alunos na nossa sala de aula estão compartilhando agora. Olha, pessoal, daqui a pouco eu vou te mostrar de novo. Vou pedir a ajuda da Adriana para de novo fazer garota propaganda aqui, porque é tão pesado. É tanto material que eu não consigo segurar sozinho, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar de novo Teológica Vida. A Márcia diz assim: tem muito cristão dizendo que beber vinho não faz mal, pois Jesus bebia vinho. Isso é certo? Márcia, quem vai responder essa questão é o reverendo Lucas. Agora a pergunta, eu quero que você ouça a resposta com ouvidos libertos e com o coração responsável. Eu pergunto a vocês, nós podemos mentir em nome de preservar as pessoas? Se podemos mentir, nem vou tratar o assunto. Mentira branca? Mas a mentira branca não pode. Então, pode responder, irmão Lucas.
Então, pastor Cruvinel, o versículo que eu separei para que a gente possa ler aqui, e é claro, eu vou contar com as suas contribuições aí, especialmente na terminologia, nos termos gregos que são usados aí, oinos, já me deu colinha, né? esse aqui eu sabia, mas disse que existem outros termos. Paroinos. Também, né? Paroinos, enfim. Mas o texto que eu vou usar aqui, e até aproveitando para trazer algumas implicações, é o texto de 1 Timóteo, minha irmã Márcia, né? Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo, é uma epístola que a gente chama de as epístolas pastorais de Paulo. Timóteo, Tito, onde ele não fala a igrejas, mas ele fala a pastores jovens e ele traz conselhos. E esses conselhos alcançam até a vida pessoal. Veja o verso 23 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo, olha, não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. A gente precisa se situar, né? Contextualizar. Nós estamos vivendo aqui no 1º século e você não tem drogaria ali na esquina, não. Você não tem acesso a medicamentos variáveis para tratar de problemas variados. Então você tem que trabalhar com o que tem. E é muito interessante, pastor Cruvinel, que o apóstolo Paulo orienta esse jovem pastor a usar vinho porque ele era muito doente, veja, por causa das suas frequentes enfermidades. Timóteo é um rapaz que tinha muito problema de saúde. Alcoólico? Não é isso, é um problema de saúde aqui, olha, frequentes enfermidades de vários tipos, e aqui... O vinho era alcoólico? É isso que eu estou perguntando. A questão é, será que a ausência do álcool nesta bebida que Paulo aconselha Timóteo a usar, traria os benefícios para o estômago? Será que o suco de uva por si só tem aí propriedades terapêuticas que alcançam desde a circulação sanguínea, comprovada cientificamente, a questão da digestão, enfim, é vinho alcoólico, minha irmã. Ô, irmãos, eu tô aqui do lado, quem tá vendo na live... Eu tô ajudando, pastor. Na live, é porque o tempo é curto, é rádio, irmão. Tá jóia. Não, minha irmã, de fato. Não é um semestre, não, de aula. Não enrola, irmão, vai ao finalmente. Vamos lá, de fato, minha irmã, o apóstolo Paulo está aconselhando o Timóteo a beber vinho porque faria bem para as enfermidades dele. O álcool tem várias propriedades terapêuticas. Com isso eu chamo a atenção, pastor Cruvinel, só uma implicação aqui, é interessante porque hoje a gente vê muitos apóstolos, né, dizendo para as pessoas pararem de tomar remédio. Aqui você tem um apóstolo dizendo para tomar remédio direitinho, ó, toma aí porque vai te fazer bem, não é verdade? Mas sem tergiversar, tá certo, sem tergiversar. A pergunta é, o cristão... beber vinho não faz mal. Jesus bebia vinho. É verdade? Bom, sim. É verdade, irmão. Tem um documentário do movimento kardecista que eu tive acesso e eles estavam tentando explicar o milagre de Caná da Galileia. Ou seja, estavam querendo dizer que quando se encheu ali... Peraí, não desliguem não que eu quero dar meu parecer sobre esse assunto, hein, irmãos? Presta atenção. Que quando se encheu de água ali... Na verdade, Jesus não transformou água em vinho, mas houve uma questão química ali por causa dos resíduos que já tinha... Natália. Exatamente. Isso é um absurdo. Jesus transformou água em vinho. Absurdo. Inclusive, a igreja em Portugal, muitas igrejas de Portugal, toma ceia com vinho. Aqui no Brasil tinha uma denominação que tomava. Então eu vejo isso como mais uma questão, como o nosso professor Lucas estava expondo, cultural e ética. Hoje, o vinho... No Brasil, ele tem uma conotação totalmente diferente, ligada à embriaguez ao volante, ligada a um outro contexto, muito que bem. Aí é o que Paulo diz, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas... tudo convém. Exatamente. Então vamos ao texto grego. Aliás, eu estou mandando aqui um abraço ao Marcos Bravo. Boa tarde, amado pastor Cruvinel. Grande abraço fraterno no amor de Cristo. A cada dia aprendo mais com o Senhor. Sei um pouquinho de grego. Aprendi... com um irmão aqui na minha igreja. Gosto demais das suas explicações. Muito obrigado, viu, irmão? Que bom que você tem gente ensinando grego aí. Que legal. Nesse sentido, eu acho que essa contribuição aí nos termos, pastor Cruvinel, seria interessante. Oinos, paraoinos. Eu tenho até um estudo rápido sobre isso. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso no ar. Porque, geralmente, as pessoas são cegas de olho e surdas de ouvido. Então, as pessoas são mais dogmáticas do que bíblicas. Esses dias eu postei uma foto de eu fazendo um movimento num esporte, um irmão me disse, eu sou crente de tal igreja. Ele nem falou se era de Cristo. Ele nem analisou se aquilo que eu estava escrevendo com relação à Bíblia fundamentava o que eu estava dizendo, porque você tem que ver se está fundamentando. Bom, primeiro, eu não estou orientando ninguém a beber. Agora, mentir eu não vou.
Quando Jesus, em Caná da Galileia, transforma em vinho, o vinho era alcoólico. Tanto que o mestre Sala diz o seguinte: o certo era você colocar o vinho bom primeiro. Porque é óbvio, irmão, quem já bebeu muito, já foi do... Sabe que você bebia, depois bebia qualquer coisa, depois que já estava alterado. A Bíblia condena, não é a ingestão de vinho, mas o paroinos. A palavra parar é ao lado, é uma preposição. Paroinos. Como condena a glutonaria? Comer comida é pecado? Não. Mas o glutão está a glutonaria está pecado. Agora, irmão, qual é o limite de você provar o vinho e de você se embriagar? Irmãos, eu vou ser franco para você. Na dúvida, é melhor você vigiar. Afastar da aparência do mal, vigiar antes de orar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Agora, dizer que é pecado não dá. Não é, dizer que é antibíblico, não tem como. Não tem, a Bíblia não diz isso. Dizer, mas aquele vinho, como diz algumas Bíblias aí, era um vinho não fermentado, que Jesus era nazireu. Não tem fundamento isso. Vou dar bibliografia para vocês. Vou dar uma bibliografia. Manual de Costumes Bíblicos da editora Betânia. Veja lá o que fala sobre isso. Qualquer verbete que você pegar no Champlin sobre vinho vai te dizer a mesma coisa. Era alcoólico. Não era industrializado na proporção que é hoje, mas era alcoólico. Agora, irmãos, como disse o professor Wagner aqui, não é você, nem tudo te convém. Ele citou, não é ele que disse, ele citou a Bíblia. Nem tudo nos convém. Se aquilo que nós fazemos escandalizar alguém, é melhor nos abster disso. Tá bom? Amém. Agora, você, como o irmão está dizendo aqui, ó, está dizendo, beber não convém. Maravilha, não convém. O Felipe, o conselho do mandamento é não se embriagar. Maravilha. Agora, o Joelson, é óbvio que o vinho era alcoólico e tal. Então, se não convém, isso é uma questão de fórum íntimo, pessoal. Cada um vai dar conta da sua vida. O grande problema é que aqui no Brasil, durante muito tempo, os pastores queriam cuidar da vida alheia. Eles queriam tolher a liberdade. Isso é completamente antirreformista, antibíblico. Não é? Tolher a liberdade das pessoas e querer levar as pessoas nas costas. E não dá. O que eu posso dizer? O que eu, como pastor, tenho tenho 35 anos de fé, vigia, irmão. Se você puder, sai fora daquilo que pode causar prejuízo a você. Porque, veja bem, a pessoa ir à igreja todos os dias, pode causar prejuízo a ela? Pode, irmão. Ativismo religioso. Ela pode. Uma vez eu ouvi uma irmã dizer o seguinte, assim, ó. Eu tô aqui nesse congresso, deixei meu marido sem jantar, meu filho sem jantar. Olha que coisa sem noção. Que coisa sem noção. Eclesiastes diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu. Às vezes as pessoas confundem a igreja com Deus, né, pastor Cruvinel? É Deus em primeiro lugar, depois a sua família, depois a igreja. É até complicado você ficar colocando tão certinho assim, mas entendermos então, que Deus é Deus. O Roberto Menezes está dizendo, ó, beber escandaliza, concordo. E aí daquele que também escandaliza, concordo também. Mas a gente tem que tomar cuidado. Mas como também escandaliza você pedir emprestado e não pagar. Exatamente. Como escandaliza também você chegar numa festa só você querer comer e não deixar ninguém comer. Mas, pastor Cruvinel, ou você exagerar no comer a ponto de estragar sua saúde. Então, você desenvolver problemas de saúde. Mas é o seguinte... Que vem de uma gula, de uma falta de... Mas é o seguinte, os crentes elegem pecados específicos. Exatamente. Então existem pecados específicos. Não, fofocar não tem problema. Ninguém é excluído por fofoca, mas se ele adulterar, se ele tiver um relacionamento extraconjugal, ele pode ser excluído. Não é? Sim. Agora, qual é o único pecado digno de exclusão? É a rebelião. Está escrito lá, porque a rebeldia é com o pecado de feitiçaria. Exatamente. Não é? Por quê? Porque o rebelde ele não quer se consertar. Agora, e o fofoqueiro? Você já viu alguém ser excluído por fofoca? Mas ele inflama a igreja inteira. Geralmente é o que exclui, né? Entendeu? Então nós estamos tratando esse assunto aqui, irmãos, com muito temor a Deus. Eu sou pastor de igreja, minha igreja fica na Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, em Arujá. Eu estou tendo muito temor, mas não vou me eximir de responder a pergunta. Eu tive a oportunidade de falar de Cristo para uma sommelier e a preocupação dela era essa, mas se eu for para a igreja, eu vou ter que largar minha profissão? Você já viu algum sommelier embriagado?
Não, porque ele é um degustador. Justamente. Só que a pessoa que tentou evangelizar ela antes veio já com aquela roupagem religiosa. Não, esses dias eu coloquei, irmãos, veja bem, a capoeira. A capoeira é um esporte, certo? As músicas falam da vida de cada um. Eu sou um diretor, um dos diretores dos capoeiristas de Cristo do Brasil. Mais de 100 pessoas foram a Cristo em 3 eventos, ano retrasado, ano passado, não sei nem quantos. E tem gente que não tem 5 pessoas aceitando Jesus na igreja dele. Aí porque ele tem tempo para ver a vida ali. Se acha um porteiro do céu. Não tem. E aí eu coloquei algo sobre um esporte, onde já se viu. Misericórdia, irmãos. Faz bem para a saúde. O exercício corporal para pouco aproveita. Então aproveita um pouco. Vamos falar de Teológica Vida. Vida Teológica, primeira edição. Olha, aqui no meu Facebook o pessoal está discutindo ainda o assunto. O Sérgio Diniz, texto falando, não sei para quem aqui, texto fora do contexto gera pretexto. O Maurício está colocando texto. Que maravilha. É isso aí, gente. É isso aí. Se você não for confrontado do que você pensa, o problema é assim, que tem gente que não admite aprender. Não é? Ele se fecha dentro de uma caixinha. Agora eu vou te dizer, irmãos, sua denominação é uma caixinha de fósforos dentro do oceano do cristianismo. É um aquário lá dentro. Você só consegue ver o que está lá dentro. É verdade, a minha também. Mas aí que tá. A pessoa tem obesidade mórbida. Começou como? Comendo um docinho. Mas o outro não tem. Então o outro não pode comer o docinho porque não tem sentido. Tá bom? Gente, Wagner, muito bom, Dr. Wagner, ter te recebido aqui. Adriana, foi legal, não foi? Opa, vamos obrigado, pessoal, pela recepção. Colocar ele num debate para ver se ele encara, né, Adriana? Né? Quem quiser te conhecer, saber dos seus livros, como é que faz? Bom, eu tenho um canal no YouTube, né, chama Wagner Pedro Explicando. Inclusive, fazer um merchan, o pessoal pergunta muito de um curso que eu fiz com o Padre Quevedo, quando ele era vivo, que é de Parapsicologia e Religião. Aí eu soltei alguns videozinhos lá falando o que é a parapsicologia, é bem interessante. E tem um blog aí, Wagner Pedro Doutor, e enfim, aí o Instagram é @WagnerPedroLima, pode entrar em contato aí que a gente encaminha o livro. Os livros estão na Amazon também, né? Só por Wagner Pedro Lima que você acha os livros. Só os meus que eu não coloquei lá, nem sei como é que coloca, é só analógico ainda. Tem que colocar. Obrigado, viu, irmão Wagner? Eu que agradeço. Tá bom? Gostou do meu livro, né? Opa, maravilhoso. Legal. E aí, o pastor reverendo Lucas? Prazer demais conhecer o professor Wagner, nos ajudou bastante aí. Wagner Moré, professor Wagner Moré. Prazer conhecer o senhor, foi uma bênção participar do programa. Pastor Cruvinel, eu aproveito demais esse programa, porque é um momento da gente contribuir com o conhecimento que a gente tem, mas é um momento da gente absorver aqui, absorver de lá, relacionar aí com o ouvinte, né, trocar figurinhas e aprender muito da palavra de Deus, porque esse é o melhor caminho para as nossas vidas, conhecer a vontade de Deus, crescer no conhecimento. E aqui é teologia na lata, né? Gente, onde quem quiser te conhecer, o filho chora e mamãe não vê. Entra no nosso canal no YouTube, Pastor Lucas Rezende, né? Agora tá voltando a atividade, eu dependo aí de pessoas que me ajudam, que colocam o vídeo. Então, Pastor Lucas Rezende no YouTube. E também você pode me encontrar todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18h30 lá na Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Venha ouvir a palavra de Deus, venha participar da comunhão com os irmãos, aí ser edificado pelo corpo de Cristo. Um grande beijo para todos os nossos ouvintes. Maravilha, um prazer receber esses irmãos. Eu agradeço também a todo mundo que está nas lives. As lives estão bombando aqui, estão compartilhando, fico feliz. E quero dizer para vocês que eu vou estar ministrando a palavra agora dia 28, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, né? Depois de amanhã. Isso, positivo. Dia 28, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Tabernáculo, na Rua das Colmeias 42, João de Barro, Alvarenga, às 19h30. Eu vou pregar a palavra lá. No dia 1º, eu vou estar pregando a palavra em Bertioga, o Brasil para Cristo de Bertioga. No dia 7, eu vou estar dando uma palestra sobre interpretação bíblica. Palestra sobre interpretação bíblica ali na sede do Ministério do Belém, na Moca, no setor da Moca, não é? Pastor Eliseu, tá bom? Vocês querem adquirir esse kit meu? Olha, são 3 DVDs de escatologia, mais o livro A Vida da Igreja, mais o DVD de palestra de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. Manda uma mensagem para mim que eu te mando informações.
mensagem do WhatsApp no 967665787. Se você quiser me convidar para pregar, 967665787. Esse ele não é para respostas, é para convites. 967665787, tá bom? Então, entra no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Hoje às 16 horas, hoje às 15 horas, pastor Roberto de Lucena pregando a palavra, Palavras que Edificam, e às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira com a segunda edição do programa teológico, do programa Vida Teológica, dessa feita com grande ensinamento, um tema. Então não pode perder às 16 horas. Ó, meu WhatsApp, 967665787. Me segue aí nas redes sociais, Instagram, tudo, @Roberto Cruvinel. Fica na paz, tchau, tchau. Ouvir, aprender, entender.